Imortal é quem deixa uma marca que o tempo não apaga. E um defeito de cor já era imortal antes mesmo de Ana Maria Gonçalves ocupar uma das 40 cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Inspirado em Luísa Marim e Luiz Gama, o romance reescreve o imaginário da diáspora negra no Brasil pelo olhar de Quendé, mulher africana, escravizada, que conquista a liberdade e parte em busca do filho perdido, um épico negro, feminino, brasileiro. Publicado em 2006, o livro se tornou uma das obras mais importantes da literatura nacional. Rendeu prêmios, exposição e enredo de escola de samba. Agora, quase 20 anos depois, leva sua autora a um marco inédito. Em 128 anos de existência da ABL, Ana Maria Gonçalves é a primeira mulher negra a se tornar imortal. Uma conquista histórica e um contraste profundo. A casa, fundada por Machado de Assis, um homem negro, teve até hoje apenas 4 membros negros: o próprio Machado, Domício Proença Filho, Gilberto Gil e agora Ana Maria Gonçalves. A presença negra que foi fundadora seguiu sendo exceção. No BDF Entrevista de hoje, conversamos com a escritora que mudou a forma de narrar o Brasil e que agora transforma também o lugar da diversidade na história da literatura brasileira. Olá, eu sou Luana Ibelli e fico na tua companhia para mais um BDF Entrevista, em mais um papo. Obrigada por estar aqui com a gente. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a mais nova imortal da Academia Brasileira de Letras, recém-eleita, Ana Maria Gonçalves. Muito obrigada, viu, pela presença, por ter topado esse convite. É uma honra para a gente conversar com você nesse momento tão importante para a literatura, para a população negra brasileira. Obrigada pelo convite, Luana. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos lá, Ana. Você continua de carne e osso, mas é imortal, né? Me fala um pouco desse momento na sua vida. Eu falo que a gente virou imortal, mas não é imorrível, né? Então, assim, tomando muito cuidado com a emoção desses momentos, com o coração emocionado nesses momentos, assim. É algo que eu acho que eu ainda... Do mesmo jeito que eu falava logo depois do carnaval, né, as pessoas vinham me perguntar, né, o que significa isso para você, como é que você se sente depois desse desfile. Eu acho que eu posso dizer a mesma coisa agora. Demora um pouco para... Está ainda muito recente, né, e eu não estou tendo muito tempo nesses dias para parar e realmente pensar e entender o que aconteceu. Né? Tá muita entrevista, agora começar a pensar na questão da posse. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e eu ainda não tive tempo para parar e realmente pensar e entender esse momento. Mas, com certeza, estou vivendo, estou aproveitando, né, e recebendo um carinho muito grande de muita gente que está lá nessa cadeira comigo. Né? Eu acho que a gente sempre fala, né, eu não ando só, e esse é um momento em que isso, com certeza, é uma grande verdade. Tem muita gente sentando ali nessa cadeira, cadeira número 33, né, que pertenceu ao professor Evanildo Bechara, né, um filólogo extremamente importante para a gente, ou seja, para a língua portuguesa. Né, foi quem discutiu, por exemplo, o acordo ortográfico, né, representando o Brasil. Né? Então, assim, é uma honra e, ao mesmo tempo, que é uma grande responsabilidade, né, estar ali ocupando essa cadeira. Pois é, você acabou de falar de uma coisa que é essa dimensão coletiva desse espaço, né, Ana? Como tem sido receber todas essas manifestações de identificação e essa expectativa de levar, como você disse, tantas pessoas junto com você para essa cadeira? Eu acho que dá para a gente começar a pensar tanto aí por uma questão de gênero quanto por uma questão de raça. Né? A academia não aceitou mulheres no seu quadro até meados da década de 1970. Né? A primeira foi a Raquel de Queiroz, em 1977. Isso vem ler desde o início, né? Quando as mulheres não foram admitidas, e a cadeira 3, por exemplo, que deveria ter sido ocupada pela Júlia, acabou sendo ocupada alguém que programou, né? Ou seja, alguém que teve em todas as conversas, em todas as reuniões da academia, junto com o Machado, junto com os outros fundadores, e não pode ocupar a cadeira por ser uma mulher. Né? A cadeira dela foi ocupada pelo marido, um poeta português, que não tinha metade da relevância que o trabalho dela tinha.
né? Eu sou a 13ª mulher a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras. Quando eu tomar posse, nessa conjuntura, seremos 6 entre 40, né? O que continua sendo muito pouco ainda da gente pensar nessa questão de recorte de gênero. E quando a gente pensa, então, na questão do recorte racial, né, é uma defasagem maior ainda. Eu sou a primeira mulher negra, sou a quarta escritora, a quarta pessoa negra, né, a ser eleita para a academia. E coletivamente, eu acho que isso significa exatamente a gente ocupar esses espaços, né, nos quais a gente nunca deveria ter sido excluído. Eu acho que uma do que eu vou querer trabalhar lá dentro, né, é com certeza essa questão de ter sido a primeira, mas não ser a única, né? Eu acho que a gente tem que parar de se contentar com a representatividade, né? Ou seja, de estar lá representando todo mundo, né? Eu quero produzir presenças, né? Eu quero ter mais presenças lá, né? E não ser exatamente a única. Exatamente essa palavra, Ana, faz parte de uma das perguntas que eu tinha preparado, porque é tão comum na experiência de pessoas negras, mulheres negras, estarem nesse papel de única, de primeira, a entrar num espaço onde, enfim, como você mesma falou aí nesse caso, né, essa incoerência de ser um espaço que tem um escritor que foi um dos fundadores, e a gente demora 128 anos para ter a primeira mulher negra nesse espaço. Qual a responsabilidade também, né, de ocupar mais uma vez esse lugar de única para que isso pare de acontecer, né? Porque, como você disse, a gente quer que muitas e muitas pessoas ocupem esse espaço, até porque existe uma representatividade tão grande da população negra até hoje no Brasil, né? Se a gente for pensar. Exatamente, né? Ou seja, somos mais da metade da população, né, com pessoas negras, e como mulheres, ou seja, como mulheres, somos mais da metade da população, né, e se for pensar em mulher negra, é a maior recorte do censo, né, ou seja, somos, acho que 27%, né, pelo último censo do IBGE. E pensando, vou continuando a pensar em números, por exemplo, né? Essa última eleição que teve sobre os livros do século, feito pelo jornal Folha de São Paulo, entre os 25 primeiros, né, nós éramos 13 escritores e escritoras não brancos, né? E a gente acaba sendo também só 3% das pessoas que estão publicando, né, dentro das grandes editoras, né? Então, ou seja, está faltando muita gente, né, para que a academia, e não só a academia, né, que esses outros lugares também, né, sejam representativos do que é hoje a sociedade brasileira, do que é hoje a produção cultural dentro da sociedade brasileira, né? Então, precisa ter mais gente lá, porque exatamente, além de ser um lugar muito solitário, né, esse de ser a primeira, de ser a única, e não é só lá, né, eu tenho vivido essa experiência ao longo da minha carreira de escritora, assim, em muitos lugares, né, seja quando eu vou dar palestra, quando eu vou participar de festivais literários, quando eu vou né, representar o Brasil em festivais literários, assim também. Né? Esse é um processo que acaba sendo extremamente solitário e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, né? Porque nós não formamos um grupo hegemônico. Né? Eu tenho estilo, eu tenho uma história, eu tenho interesses completamente diferentes, né, de outros escritores e escritoras negros que estão produzindo hoje no Brasil. Então, não existe um modo único de estar lá dentro representando todo mundo. Então, eu acho que realmente a gente precisa ter mais gente para que cada um possa falar de si, né? Cada um possa ter os seus próprios interesses, né? Mas, ao mesmo tempo, dar uma força também muito grande, né? Que eu digo, né? Dar uma força muito grande no sentido de realmente não estar sendo a única, mas não estar me sentindo sozinha,
né? Porque eu estou recebendo um apoio muito grande, um carinho muito grande, né? De muita gente que fala há quanto tempo, né? A gente já devia estar ocupando esse lugar com outros e outras escritores que vieram antes de mim. E essa sua visão é tão importante que você traz muito isso, né? Para quem lê Um Defeito de Cor, isso fica muito evidente, que é o direito que as pessoas negras têm de serem únicas, de serem individuais também, de trazerem suas diferentes visões, né? Incoerências também. Isso é muito rico, Ana, e é muito legal você trazer isso nesse momento, né? Porque você leva também essa vontade de que outras pessoas com outras perspectivas de negritude, dessa vivência, possam também estar nesse lugar. E aí falando, né, da ABL em si, uma instituição que se preza a zelar pela nossa língua portuguesa, eu fico pensando até na forma como você escreve Um Defeito de Cor, né, que é essa obra que está no centro também disso tudo, como você relata a língua portuguesa, a leitura e o estudo como partes fundamentais para que as pessoas se libertassem naquela época, né? Pensando nesse sentido, o zelo pela língua portuguesa ainda é uma coisa muito elitizada, como a gente está discutindo aqui. Ainda é para poucos. Então, o que significa ocupar esse lugar, Ana, nesse momento? Poder zelar pela língua portuguesa, mas da perspectiva de uma mulher negra e que traz toda essa linguagem, né, que você vem trabalhando no livro, que é tão importante para a gente entender todo esse contexto. Eu acho que é importante a gente entender, né, qual é a língua portuguesa que estava sendo representada lá dentro, né, e que se modifica a cada vez que pessoas como eu, por exemplo, e pessoas como Krenak, né, por exemplo, estão lá dentro, né? Qual é o português que a academia fala, né? Com quem que a academia fala quando ela fala um português? Né? O professor Evanildo Bechara mesmo já dizia que a gente precisa ser poliglota na própria língua. E ser poliglota em português, por exemplo, né, é entender toda a formação dessa língua que a língua portuguesa teve aqui no Brasil, né, com a influência de línguas indígenas e de línguas africanas. Né? Eu acho que sem elas a gente com certeza não falaria, né, do modo que a gente fala hoje. A gente não teria palavras que significam algo que é tão brasileiro, né, tão brasileiro que tem a sua raiz, né, nessas pessoas que realmente construíram esse país, né, que eu acho que são as populações dos povos indígenas e os povos africanos, né, que vieram para cá para carregar o país nas costas, né, como dá para entender quando a gente entende e estuda o período da escravidão aqui no Brasil, né? Então, assim, eu acho que eu estou entrando agora, estou começando, né? Eu acho que precisa muito ainda para eu entender como é que a academia funciona, como é que dá para atuar institucionalmente de lá de dentro, né, para encantar esses portugueses, né, e principalmente, né, o português, como a Lélia Gonzalez nos ensinou, né, entender lá de dentro como é que a gente vai falar isso, como é que a gente vai entender isso, assim, eu estou muito feliz de ir para os arquivos, né, eu acho que eles têm uma das coisas que está me interessando muito ver, né, entender a biblioteca da Academia Brasileira de Letras, entender os arquivos, né, entender as reuniões, né, por exemplo, as atas, não sei se provavelmente devo ter acesso a isso, né, as atas das reuniões de fundação, né, para entender papel de, por exemplo, Machado de Assis lá dentro, né, dos abolicionistas, e entender também, eu acho que espaços onde a academia pode ter falhado, né, com outras populações. Então, assim, é um campo muito vasto, né, que eu acho que só estando lá dentro mesmo, depois da posse, e depois de um tempo de entender como é que eu posso atuar lá dentro, é que eu vou poder responder melhor essa pergunta. Mas é muito interessante ouvir você falar, Ana, conhecendo o seu processo também, né, para escrever o livro. Você é uma leitora voraz, uma pesquisadora, assim, que se aprofunda muito. Então, que material rico você vai ter diante de você agora, né, na ABL, e que oportunidade única ser justamente você ocupar essa cadeira com essa perspectiva. Muito legal, né?
Eu tô animadíssima, assim, tô querendo muito começar a trabalhar lá dentro. Ana, e no sentido de que você foi a primeira a se inscrever, né, para essa vaga, conta um pouco dos bastidores dessa inscrição, como foi tomar essa decisão? Já era algo que você almejava em algum momento da sua vida, você pensou que isso podia ser possível? E como foi essa recepção? Olha, durante até bem pouco tempo eu achava que não era um lugar para mim, né? Um lugar para nós, e eu acho que ficamos todos assim muito tocados e tomados, né? A partir daquela eleição da inscrição da Conceição Evaristo, acho que em 2018, 2017 ou 2018, se não me engano, né? Ou seja, todo mundo ali, a gente que estava, né, torcendo, né, e acompanhando os passos daquela eleição, ficamos muito mexidos, né? Então eu achava que realmente não era um espaço que a gente ocuparia. E aí, quando eu comecei, né, a gente começou a conversar sobre essa possibilidade de eu me inscrever e comecei a pensar. Não pensei durante muito tempo, não. Tá? Eu acho que foi assim, até tomar a decisão da inscrição, sei lá, foram 2 semanas, 3 semanas, né? E talvez até por isso também que foi, né? Ou seja, não pensar muito, vamos, né? Entender como é que é, né? E pelo processo você tem que se apresentar, né? Você tem que apresentar uma carta né, apresentando a sua candidatura para a presidência, e depois você tem que mandar outra carta para todos os acadêmicos, né? E mostrar o teu trabalho também, né? E ver se algum deles tem, né, alguma dúvida, ou quer conversar, enfim. Encontrei alguns deles durante esse período, né? E assim, desde o início, assim, muito bem recebida. Eu acho que uma candidatura bem recebida lá dentro, né? Porque eu acho que a candidatura da Conceição, por exemplo, apesar dela não ter entrado, né? Foi uma candidatura que fez com que não só a sociedade brasileira, mas a própria academia se olhasse no espelho, né? E visse a sua própria falta, né? Então, provavelmente e eu acho que isso reverberou lá dentro, né? E teve esse período, um período em que pensar, né, essa possível candidatura assim. Então, eu acho que também calhou para isso, né? De ser uma candidatura com sucesso, como foi a minha, né? E eu espero que abra portas, né, para outras mulheres e para outras pessoas, outros escritores e escritoras negras, né, que como eu achavam que também não era para eles, né? Eu acho que agora a gente entendeu o que né, que a gente teve, né, esses espaços a gente também precisa, né, reivindicar espaços, né, nesses lugares onde decisões importantes são tomadas, né, decisões importantes de como é que você vai, por exemplo, trabalhar, o que você vai fazer, o que você vai incorporar, né, na língua portuguesa, no momento em que eu acho que a literatura, né, e as artes em geral estão se modificando muito. Né? Então, ou seja, o que vai ser discutido dentro da academia e qual vai ser o papel da academia, por exemplo, na liderança da discussão da sociedade brasileira que a gente precisa fazer, que é, por exemplo, o uso de inteligência artificial, né, na escritura de livros, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a Academia Brasileira de Letras vai ajudar a sociedade brasileira a discutir esse assunto e muitos outros que eu acho que virão por aí, né? Então, fazer com que as nossas opiniões também sejam ouvidas e levadas em conta lá dentro. Né? Então, assim, eu acho que muitas eleições antes da minha, né? Por exemplo, a gente via só homens se candidatando, né? A minha já foi atípica, porque eu acho que nós somos em 4 mulheres, né? Então já foi uma eleição assim que é muito não se via lá dentro, né? Então, assim, que mais mulheres continuem se candidatando, que mais pessoas negras continuam se candidatando, né? Para a gente ver se a gente termina com essa solidão, né, de únicos e únicas, né, nesse espaço. Eu quase fiz uma intervenção aqui, né? Porque foi tão importante você citar a Conceição Evaristo como alguém que abriu essa porta, Ana. Porque
porque é sempre importante a gente pensar em quem veio antes, né? O quanto o trabalho de mulheres negras está sempre puxando outras para cima, né? Então, é tão bonito você trazer isso, ter essa consciência e olhando para o futuro também, sabendo que outras mulheres podem vir nessa mesma toada. E aí eu te pergunto quem você gostaria de ver também na ABL, se você tem alguém que você gostaria que também pudesse ocupar essa vaga hoje, no futuro, nomes importantes que a Uau! gente poderia olhar. Eu sei que é uma responsabilidade grande, mas que não fosse na ABL, pessoas que a gente poderia olhar como grandes referências. Nossa, posso pular essa pergunta? Eu acho que eu vou, Pode, você pode vou tudo, pedir para Ana. pular. Porque, assim, é muita gente, né? E, assim, com certeza, eu acredito que vai ter um momento em que eu vou parar, né? E pensar uma listinha, né? Das pessoas que eu gostaria de ter, né? Por ter perto, né? E ter esse lugar. Mas, assim, eu ainda não consegui fazer isso. Então, assim, para não deixar ninguém de fora, né? Eu acho que é uma pergunta que eu prefiro responder mais para frente. Mas você está em boa companhia, né? Você tem Krenak, Gilberto Gil, Fernanda Montenegro, vários nomes maravilhosos do seu lado ali, que com certeza vão ajudar, né, Exatamente. a pensar o que a gente quer para nossa Eu língua. assim, Domício Proença, né? Sim. Agora que a gente tem lá, né? Durante muito tempo, o único negro lá dentro da academia, assim. Já tive algumas conversas com o Domício, né? Para entender realmente, né? Como é que funciona, né? Como é que ele se sentia, o que que ele faz, né? E ele é um dos grandes guardiões da tradição, da história e da memória lá da academia. É um prazer conversar com ele, assim. Conhece o regulamento da academia de trás para frente, né? Faz os processos de estudo. Então, assim, com ele está sendo um grande professor lá dentro também. Mais uma fase de bastante trabalho, né, Ana? Exatamente. Como se Agora, já não precisasse, né? Como se eu já não tivesse muita coisa, assim, mas tá sendo muito prazeroso. que bom, a gente fica muito feliz porque a gente tem certeza que vai ser muito frutífero. Agora, Ana, quero entrar na questão do Defeito de Cor, que é esse livro que te levou para tantos lugares incríveis, né? Numa reportagem da revista Piauí, de agosto do ano passado, você fala da sensação de fazer as pazes com a posição de ter criado uma obra única e da responsabilidade de zelar e sempre falar com a alegria de um defeito de cor. Essa obra, né, como eu disse, te levou para voos tão impressionantes. Você já imaginou, você já falou, né, mencionou que jamais imaginou estar do lado de Angela Davis e nem de desfilar na Sapucaí. Agora você é imortal da ABL, quer dizer, sempre dá para sonhar mais alto, né, Ana? Quase 20 anos depois do lançamento do livro e falando tanto sobre ele com tantas pessoas, e eu acho que ele sempre pode ser falado e sempre tem algo novo que a gente pode descobrir dessas leituras. O que ainda te surpreende sobre essa criação e sobre os impactos dela na sua vida, e não só na sua vida, para o coletivo também. Eu acho que eu falo que existem tantos livros quanto são os seus leitores, né? Eu tenho a minha versão do Defeito de Cor, que foi a versão que se cristalizou, digamos assim, para mim, né? Antes do livro ser publicado. Porque depois que o livro é publicado, ele não é mais teu, aquela história não é mais tua, né? E eu tive absoluta certeza disso quando as pessoas vinham conversar comigo, né? Citando coisas no livro, né, que elas falavam, nossa, e aquela parte, e aquilo assim. Eu falava, gente, eu não escrevi isso. Né? E muitas coisas eu realmente não tinha escrito, mas a pessoa tinha lido. E se ela leu, tá lá. Né? No livro dela, isso está. Né? Mesmo, ou seja, a leitura que ela fez, né? que eu acho que as leituras que a gente faz têm muito a ver com o momento de vida que a gente está, a experiência que a gente está, a pele que a gente veste no mundo, né? O conhecimento que a gente tem sobre uma determinada história que a gente vai ler, tudo isso influencia e muito na história que cada um vai ler, né? E que vai ser uma história extremamente única. Então, eu acho que das coisas. Então, eu tenho mais ouvido, né? Ultimamente, eu tenho falado muito, mas assim, sempre que eu tenho a possibilidade, né? Eu ouço muito as pessoas falando sobre o Defeito de Cor, né? O livro delas, para mim. Né? E a partir daí eu vejo a multiplicidade de interpretações que essa história vai ter.
e como ela, apesar de ser uma história de um romance histórico, ela é extremamente atual. Né? A gente não, tirando-se o sistema escravagista que estava ali, né, a população negra do país ainda continua vivendo e vivenciando e tendo conhecimento de vivências, né, muito próximas, ou se não até, em alguns casos, até piores, né, das situações que eu narro no livro sobre o período da escravidão no Brasil. Né? Como, por exemplo, né, muita gente acha a trajetória da Kendé muito particular, né? Uma mulher uma menina, né, que é escravizada e que, quer dizer, nossa, eu ia começar a dar spoiler aqui, né? Mas é assim uma trajetória muito única, né? E eu acredito que a minha trajetória também é extremamente única, né? Se a gente pensar nesse momento, né? Ou seja, um livro no Carnaval, um livro virando é, é, exposição, né? Me levando para a ABL, né? Então, ou seja, há uma trajetória muito única também, né? Se pensar que a ideia pode ter sido talvez em algumas coisas, em alguns momentos, né? A primeira do seu nome, né? Digamos assim, como talvez também essa história única. Então, ou seja, é um livro que traz, que ainda tem, né, os seus tentáculos, os seus reflexos muito presentes na sociedade brasileira hoje. Né? E por isso que eu acho que eu continuo discutindo, as pessoas continuam querendo falar dele, 20 anos, ele faz 20 anos agora, no ano que vem, né? E ele tá assim, ele tem esses picos, né, de interesses e de crescimentos, assim. Então, eu acho que é isso, ele continua falando pra gente daqui, do momento daqui, né? Com uma interpretação do passado. E muita coisa, de tudo isso que você falou, tem muita coisa para desenvolver nessa conversa, Ana. Eu vou aproveitar que você fez uma conexão com a sua própria vida, né, com a sua história única, a história única de Kendé. Se me permite trazer um pouco de ficção, né, para essa realidade que a gente está falando. Em 1897, ano de fundação da ABL, a Kendé vivia os seus últimos anos de vida na ficção. E ela poderia ter testemunhado, né, a criação da Academia Brasileira de Letras, mas jamais imaginaria ver uma mulher negra ocupando uma de suas cadeiras. Foram necessários 128 anos para isso acontecer. E justamente com você, a criadora dessa personagem, essa coincidência de tempos, de trajetórias entre você e a personagem que você criou, te toca de alguma forma? Você faz essas conexões entre a sua vida e a vida de Kendé? Eu acho que os personagens que a gente cria, né, a gente empresta muito da gente para eles, né? Por mais que tenha assim um distanciamento histórico, um distanciamento temporal, né, um distanciamento social ou sociológico ali entre, né, eu e a Kendé e os outros personagens do livro, né? Lógico que tem muito da minha do meu modo de ver o mundo, do meu modo de pensar, né? Mallarmé, ou seja, que ainda sou eu também, né? Eu acho que nesse sentido. E assim, não, né? Eu não sei nem se é coincidência, né? Tem aquela coisa, a frase, né? Que uma dos epígrafes que eu uso ali no Defeito de Cor, né? Que se popularizou também com o show do Emicida, né? O Amarelo, né? Que é aquela coisa do Exu matou um pássaro, nossa, agora eu vou confundindo aqui, peraí. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje, né? Então, assim, eu acho que se a gente não levar em conta, se a gente levar em conta, né, a nossa ideia de tempo, né, o tempo nas tradições africanas, por exemplo, a gente pensar na questão do tempo espiralar, como nos ensina a professora Leda Maria Martins, né, é a história voltando para si, né, é essa flecha de Exu que faz uma curva, né, e volta para o passado, né? Ou se a gente pensar num Ouroboros, né? A cobra comendo o próprio rabo, né? Então acho que é isso, esse movimento circular do tempo que faz com que as coisas que parecem tão distantes, né, estejam acontecendo simultaneamente no aqui e no agora. Você fez uma releitura recente, né, de Um Defeito de Cor.
Fico pensando que quando você escreveu essa obra, você tinha 35 anos, né, Ana? Como que é essa releitura pelo viés da passagem de tempo, do amadurecimento, né? Você passou a compreender ou reinterpretar situações ou sensações dessa personagem à medida que você mesma também se transformou? É desesperador ler, porque assim, dá vontade de mudar tudo, absolutamente tudo. Tanto que eu comecei a reler o ano passado, eu nunca tinha relido o livro, né? Enfim, era um livro que eu escrevi, o livro possível que eu escrevi naquele determinado momento. Com certeza, se eu tiver em qualquer outro momento, né, e tendo agora também, né, se eu fosse escrever aquele livro, seria outro livro, não seria aquele. Eu acho que sem julgamento de maior, de melhor ou pior, de menor ou maior, né, enfim, seria outro livro, né, exatamente porque a pessoa que eu emprestaria para as minhas personagens é uma outra pessoa, sou um eu de agora, né, atravessada por outras vivências e por outras experiências que a Ana de 35 anos não tinha, né? Mas assim, não é algo que eu gosto de fazer, voltar ao livro, reler o livro, não é algo que eu gosto de fazer exatamente por isso. Dá vontade de reescrever muita coisa, né? Então, eu prefiro não ler de novo. Ai, Ana, então vou te pedir desculpa, porque ao contrário de você, eu amo ler esse livro, tá até comigo. Olha, coincidentemente eu tô até combinando com ele, esse bebezinho de 951 páginas, Ana. Eu marquei um trecho porque eu acho que é legal da gente conversar. Você comentou em alguns momentos, né, dos dilemas da população negra. Eu vou ler, porque se alguém ainda não leu Um Defeito de Cor, eu quero instigar essa curiosidade para a gente discutir algumas coisas. Então, olha só. Fiquei muito espantada com o que eu vi logo depois, que em uma época não muito distante da nossa, os religiosos europeus se perguntavam se os selvagens da África e os indígenas do Brasil podiam ser considerados gente. Ou seja, eles tinham dúvida se nós éramos humanos e se podíamos ser admitidos como católicos, se conseguiríamos pensar o suficiente para entender o que significava tal privilégio. Eu achava que era só no Brasil que os pretos tinham que pedir dispensa do defeito de cor para serem padres, mas vi que não, que em África também era assim. Aliás, em África, defeituosos deviam ser os brancos, já que aquela era a nossa terra e éramos em maior número. O que pensei naquela hora, mas não disse, foi que me sentia muito mais gente, muito mais perfeita e vencedora que o padre. Não tenho defeito algum. E talvez para mim ser preta foi e é uma grande qualidade, pois se fosse branca não teria me esforçado tanto para provar do que sou capaz. A vida não teria exigido tanto esforço e recompensado com tanto êxito. Eu me sinto muito mais orgulhosa de ter nascido Quendé do que sentiria se tivesse nascido Padre Clemente. Só um trecho, olha só mostrando aqui para vocês, né, para exaltar mais uma vez Um Defeito de Cor. Eu amo, fiz uma leitura muito recente, Ana, para a nossa entrevista desse livro, que continua me tocando de várias maneiras. Eu escolhi esse trecho porque ele traz muitos conceitos fundamentais de Um Defeito de Cor. Ele traz o próprio nome, o que ele significa, a altivez dessa personagem que nunca se rebaixa em momento algum, né? Então eu queria que você contasse um pouco também como isso conversa com os dilemas de mulheres negras da atualidade, desde as dificuldades de ter que se esforçar o tempo inteiro para conseguir esse êxito, também o direito de falhar. Como que isso conversa com esses dilemas? Eu acho que uma das coisas mais importantes, ou seja, interessantes a se tirar desse trecho, né, quer dizer, voltar um pouco, né? Muita gente às vezes chega para mim e questiona, né, me perguntando as coisas que a Kendé faz, ou as coisas, ou seja, questionando e julgando algumas atitudes, ou algumas falas, ou alguns comportamentos da personagem, né? Dizendo que não condiz, talvez, com uma ideia que se tem do que é uma mulher negra naquela época, né? Eu digo que a Kendé é uma criança que, depois de ter sofrido, né, os horrores de um sequestro, ter vivido os horrores de violência sexual, ter andado no navio negreiro, ter se perdido de tudo que ela achava ou seja, de tudo que
confirmava para ela, né, a sua própria humanidade, o seu pertencimento, a sua existência. Ela foi alijada de absolutamente tudo isso, né, o convívio familiar, muito criança, muito nova ainda, né? E ela fez um pacto consigo mesma de sobreviver a qualquer custo, né? Ela iria fazer o que fosse preciso para ela sobreviver, né? E se sentir, sobreviver com dignidade, com esperança, com possibilidade de ajudar ao que os outros também tivessem uma vida mais feliz e digna ao lado dela. Né? Então, ela faz tudo, eu acho que ela tem um plano, né? E vivencia isso tudo ao longo da vida dela. É uma experiência, como eu digo, muito única, né? Mas é uma experiência que ilustra, né? O que foi a vida ou a experiência de várias mulheres durante o período da escravidão, que é alguma coisa que a gente nunca conhece muito, né? Se conhece pouco do período da escravidão no Brasil e se conhece menos ainda qual era a experiência das mulheres dentro desse sistema lá dentro. Né? Então, a Kendé, eu acho que ela vai contar isso. E quais são as artimanhas dela para driblar e para enganar esse sistema. Né? E um deles, eu acho que ela é uma personagem extremamente observadora. Né? Ela olha para o branco, né? Ela olhava ali para as pessoas brancas, para os personagens brancos com quem ela convivia, né? De uma maneira muito comparativa mesmo, né? Entendendo quais eram os privilégios que eles tinham, né? Quais eram as facilidades, quais eram as maldades, né? E entendendo também quais eram as bondades de algum, né? Ela não é uma personagem maniqueísta nem no modo de viver e nem no modo de viver as suas relações, né? E isso ela entende muito certo desde muito cedo. Né? E essa experiência aí, eu acho que é uma crítica muito forte que ela faz ao longo do livro, apesar dela ter alguns amigos, né, religiosos, né, por exemplo, ao processo de religião, né, ou seja, o estrago absurdo, né, que foi a Igreja Católica dentro do período escravocrata, tanto aqui no Brasil quanto lá em África. Essa de analisar, por exemplo, a humanidade, né, que é a humanidade do povo negro, né, que é uma das coisas que a gente vem lutando até hoje em dia, né, uma humanidade que não é reconhecida, primeiro por nos tratar como uma grande massa homogênea que poderia ser representada, né, através de apenas um de nós. Né? Isso não é verdade. Né? E também essa questão de colocar na gente, né, uma possibilidade de punir, né, toda a população negra, por exemplo, pelos erros de uma pessoa negra. Né? Então, aí, essa coisa que você fala, né, do direito de falha, né, que é uma das coisas que eu acho que quem der reivindica belamente, né? Ou seja, me deixa errar, eu vou viver minha vida do jeito que eu acho que vai acontecer melhor para mim, né? Inclusive egoisticamente falando em muitos momentos, né? E eu vou errar, e eu vou acertar, e bota isso tudo na minha conta que eu assumo, né? Não é de ninguém. Então, eu vejo essa mulher, né, assim. Pelo menos assim eu quis fazê-la. E você acha que toda essa complexidade é o que faz com que, ainda hoje em 2025, tanta gente continue se identificando com essa história e fazendo tantas conexões com o presente? Eu acho que sim, né? Até bem pouco tempo, assim, a gente não tinha a possibilidade de pessoas negras narrando a sua própria história ou narrando a história a partir dos seus próprios pontos de vista, né? Nós éramos, aí eu estou pensando não só na literatura, mas também na novela, no cinema, no teatro, né? Nós vivíamos personagens escritos por pessoas brancas e, na grande maioria das vezes, esses personagens não tinham profundidade nenhuma, né? Nenhuma profundidade psicológica, nenhuma complexidade narrativa. Né? Então, eu acho que a Kendé talvez sim seja, né? E não só a Kendé, mas eu acredito que muitas personagens de muitos escritores, escritoras, dramaturgas e roteiristas com quem eu tenho tido contato hoje, né? É isso, né? A gente, ao público leitor ou público espectador, está aprendendo a ver personagens negros com uma complexidade que até algumas poucas décadas no Brasil não existia.
né? Então é interessante ver esse interesse. Ana, agora também tem uma questão que hoje está muito presente nos debates, né, entre as populações negras, que são todas essas tensões entre pessoas de pele clara, pessoas de pele escura. Tem muita discussão sobre identidade, mestiçagem. Você aborda isso de uma maneira muito visceral no livro, né, trazendo muitos elementos. E eu queria que você contasse um pouco, né, ao contrário dos personagens do livro, que sempre buscavam esconder a sua negritude, alisar os seus cabelos e passar por brancos e desprezar tudo o que dizia a respeito à sua ancestralidade africana depois de séculos, né? Depois de décadas aí de movimento negro causando consciência negra, a gente tem uma mudança dessa postura. Como você vê esse contexto diferente e todas essas tensões que ainda existem entre a população? Colorismo eu acho que é um assunto extremamente importante, né, que a gente precisa discutir com uma maturidade que eu acho que só há bem pouco tempo a gente tem conseguido ter, né, ao se livrar da sombra, né, que eu acho que durante muito tempo a mestiçagem, né, ajudou o Brasil a negar o seu próprio racismo. Né? Então, eu acho que agora a gente entendeu que a mestiçagem não é uma negação do racismo brasileiro, né? Inclusive é algo que deve ser estudado como parte intrínseca, né, do racismo brasileiro. Essa questão entre negros de pele clara e negros de pele escura, né, vem desde lá da época da escravidão, né, em que as pessoas negras de pele mais clara eram chamadas para trabalhar como escravos da casa, né, escravos de dentro da casa, ou seja, aqueles escravizados que serviam, que estavam ali no trato do dia a dia com senhores e senhoras, né, e que serviam. Então, eles eram escolhidos entre os de pele mais clara. Né? E os de pele mais escura eram mandados para a lida, né? Para as plantações, ou seja, para viver na senzala grande, né? Longe dos olhos dos seus senhores. Né? E eu acho que isso ainda continua durante muito tempo, ou seja, continua até nos dias atuais, né? Onde, com certeza, né, pessoas de pele mais clara têm uma aceitação muito maior em ambientes racistas, né, ou ambientes estruturalmente racistas, do que pessoas de pele escura. Né, onde a gente tem, por exemplo, uma maior. Eu acho que agora, né, a gente chamando atenção para esse para isso, né? A gente tem, por exemplo, mas até pouco tempo, você, por exemplo, atores, atrizes, modelos, né? Grande maioria dos papéis, ou grande maioria das campanhas publicitárias, né? São exercidas por pessoas negras de pele mais clara. Então, assim, é algo que a gente ainda precisa discutir muito no Brasil hoje em dia, né? Discutir, assim, quanta gente fala para mim, né? Olha, pessoas brancas, né? Hoje chegam para mim e falam: olha, a minha avó ou a minha bisavó era negra, mas escondiam ela das fotografias de família. Né? Isso tem muito ainda hoje, assim, muita gente hoje chega para mim e fala, né? Ou seja, ela era escondida, né? Ela não está nas fotos, ou as fotos que ela tá clareado, né? E dá para entender muito bem por isso, porque sendo uma negra de pele clara, né? Durante muito tempo, lá no início, antes de eu ser Ana Maria Gonçalves, né? Hoje eu acho que ainda tenho a minha negritude questionada, mas muito menos do que no início, assim, quando eu comecei a me tornar uma figura pública, né? E o Defeito de Cor foi o livro onde eu me entendi como mulher negra, né? Entender essa história, né? Eu era muito questionada, falar: nossa, você não precisa falar que você é negra, você é clarinha, você tem os olhos claros, o teu cabelo é mais bonzinho, né? Então, assim, ou seja, se você realmente não quer, não vai atrás, não quer entender a sua história, né, você automaticamente pode se deixar levar, né, por esses tipos de comentário, e realmente, né, nos Estados Unidos eles chamam de passabilidade, né? Eu não sei se acho que aqui no Brasil a gente não tem um termo assim, né? Mas, assim, passar-se por branco numa sociedade racista é algo extremamente tentador. Pois é, Ana, e falando em outras questões atuais, né?
Em 2006, quando o livro foi lançado, nós vivíamos uma efervescência de discussões sobre racismo e negritude. Tínhamos a recente aprovação da Lei 10.639, que determinou o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas, né? E de lá para cá a gente teve a inclusão do quesito raça e cor no censo, que fortaleceu aí as políticas públicas, a aprovação da lei de cotas nas universidades federais e concursos públicos, pessoas negras vencendo eleições, a criação de um Ministério da Igualdade Racial e outras conquistas concretas e simbólicas para a nossa população negra. São avanços, né, muito importantes que mostram o quanto a gente caminhou também, e aí também fazendo um paralelo com o livro, você consegue fazer esse exercício de imaginação e contar como a Kendé se sentiria se ela pudesse ver e narrar essas conquistas? Nossa, não consigo, não. Assim, com certeza eu acho que a gente evoluiu muito, né? A partir do momento em que a gente começou a ter discussões públicas que há muito tempo já estavam sendo discutidas dentro de movimentos negros, né? E trazer essas discussões para a sociedade, a gente adiantou muito, ao mesmo tempo ainda que são conquistas muito frágeis, né? Por serem muito recentes, né? E a gente acaba tendo muitos dos nossos direitos rifados, né? Em negociações políticas, em arranjos que precisa se fazer, né? Ou seja, nós somos os primeiros a termos esses alguns poucos direitos cassados adquiridos, né? Numa sociedade que está sendo cada vez mais reacionária frente a esses avanços das minorias, né? Que eles chamam de woke, sei lá como é que, enfim, é uma discussão que não me interessa muito ter, eu acho que quero continuar essa luta, assim, né? E, assim, seria interessante fazer esse exercício da Kendé, né, vivendo atualmente aqui, né, ou como ela se comportaria, como se faria, assim. Quem sabe algum dia eu pegue esse livro para escrever. Bom, falando em livros ainda a se escrever, né, e aproveitando que a gente está indo para o final da nossa entrevista, Ana, como leitora, né, e fã do seu trabalho, eu não poderia deixar de perguntar sobre próximos trabalhos, principalmente sobre Quem é Josenildo, né, que é uma obra que você tem trabalhado já há um tempo. Ela se passa, para quem não sabe, né, em 2064, e conta a história de um garoto negro de 13 anos que desaparece em São Paulo, numa São Paulo distópica, na verdade, governada por inteligência artificial, que é um tema que você trouxe lá no começo da nossa entrevista como um tema importante. Quero que você conte um pouco desse projeto, Ana, e pensando principalmente na perspectiva de quem escreveu um épico que olha para o nosso passado com uma nova perspectiva, imaginar o futuro de pessoas negras. Eu acho que ao estudar o presente, né, a gente faz tanto uma projeção para o passado, porque a gente acaba descobrindo coisas que a gente não conhecia do passado, isso lança uma nova luz para a gente entender o que aconteceu lá, né? E joga uma possibilidade, e pensa numa possibilidade de futuro, né? E eu acho que pensar a possibilidade de futuro de pessoas negras, né, num país onde nos matam tanto, né, num país onde a gente não tem as mesmas oportunidades de ocupar espaços de poder, né, espaços de destaque dentro de uma sociedade brasileira, pensar um futuro é algo muito revolucionário, né? E talvez a gente seja algumas das primeiras gerações que está podendo pensar isso, né? Sem grandes amarras, né? Eu acho que a arte ela abre uma possibilidade de criar imaginários, né? Que nenhum outro campo de conhecimento talvez tenha. Né? A história do Josenildo, assim, eu gosto de deixar os livros descansarem. Foi o primeiro livro que eu consegui terminar depois do Defeito de Cor, que ficou assim muito. Né, eu tive um bloqueio muito grande ali, né? Pensando, querendo escrever um novo Defeito de Cor, né? Me cobrando, sendo muito cobrada. Eu sou muito crítica comigo mesma e nada do que eu estava fazendo ali me agradava. Então fui para escrever para teatro, fui escrever para cinema, estou escrevendo para TV. Né? E o Josenildo é um livro que está parado há algum tempo na gaveta, mas que agora ele está começando a me chamar. Né? Eu trabalho em várias coisas ao mesmo tempo, porque uma das coisas que me desbloqueou através desse bloqueio criativo do Defeito de Cor
foi entender que se um trabalho bloqueia, eu pego o outro, se aquele dá uma parada, eu pego o outro, e assim eu vou me entendendo. Então, eu acho que muito em breve, assim, a gente vai ter muitas coisas que estão sendo, né, finalizadas agora desse modo coletivo, assim, né? E eu estou muito... e no momento, assim, uma das coisas que eu estou escrevendo é um livro de não ficção, na verdade, também, né, que eu acho que vai sair meio junto nessa grande leva que tem livro infantil, tem livro infanto-juvenil, tem uma literatura de ficção, né, ou afrofuturista, né, mas assim, um assunto que me tocou muito nos últimos tempos, assim, e que a Toni Morrison fala que o Amada é o livro que ela queria ter lido, não encontrou e escreveu. O Defeito de Cor, com certeza, é um livro que eu queria ter lido, não encontrei e escrevi, né? E uma das coisas que me incomodou muito, estou passando pela menopausa agora, e é algo assim que a gente não fala, né? Eu queria muito ter lido e ter entendido isso antes de entrar na menopausa, assim, que também traz questões muito específicas para mulheres negras, né? Então, eu estou escrevendo esse livro, né? Falando disso ou seja, tentando me entender aí também, né? Como uma mulher de meia idade, né? Eu acho que isso é importante para a gente se pensar nessa sociedade também. E a gente fica aguardando com muita ansiedade, assim, o que pode vir desses frutos. E se não vier também, né, sem nenhuma pressão, a gente sabe que você é uma pessoa fundamental, né, sempre pensando essas questões, contribuindo de diferentes formas para a sociedade, Ana. Quero te agradecer muito por essa conversa. Já fico aqui na expectativa para a posse e para o que você vai trazer, né, nesse discurso, uma ótima agenda aí para você de muitos compromissos e entrevistas. E obrigada pela contribuição de sempre. Muito obrigada pela conversa, pelo diálogo, assim, faz sempre a gente pensar e aprender com vocês também. Então, obrigada, Luana. Bom, e esse foi o nosso BDF Entrevista. Com muita alegria encerro esse programa mais do que especial. Aproveito para te lembrar que tem programa novo de segunda a sexta, sempre às 19h, tanto no YouTube do Brasil de Fato, quanto na rede TVT. Até a próxima. Tchau!